O capítulo 6 do Evangelho de João é um dos textos mais profundos e confrontadores de toda a Escritura. Ele não apenas narra milagres grandiosos de Jesus, mas revela uma verdade escondida que poucos querem ouvir. O cenário começa com a multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre que impressiona a multidão faminta. Aqueles homens e mulheres comeram do pão dado por Cristo e ficaram maravilhados. Mas o que os atraía não era a pessoa do Filho de Deus, e sim o benefício imediato, o pão que matava a fome do estômago. A multidão se moveu em busca de sinais, não em busca do Salvador. Eles correram atrás de Cristo, não porque o amavam, mas porque queriam mais milagres, mais pão, mais espetáculo. E aqui está a primeira revelação de João 6. Muitos seguem Jesus não por fé, mas por interesse. João Calvino observou que o coração humano é inclinado a transformar até mesmo a religião em um mercado, onde Deus é visto como fornecedor de bênçãos e não como Senhor digno de adoração. Esse é o ponto de partida do capítulo. Um choque entre o que o homem deseja e o que Deus oferece. A multidão queria pão que perece. Cristo oferecia o pão da vida eterna. O povo queria sustento passageiro. Cristo oferecia salvação eterna. Essa tensão atravessa todo o texto e revela a diferença entre uma fé superficial e a verdadeira fé que vem de Deus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus confronta diretamente a multidão. Ele não se deixa enganar pelo entusiasmo deles. Cristo declara: "Vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos." João 6:26. Aqui ele expõe a diferença crucial entre observar um milagre com os olhos e enxergar a verdade pela fé. Os sinais de Cristo não eram um fim em si mesmos. Eles apontavam para algo muito maior, a identidade do Filho de Deus. Mas a multidão via apenas o milagre, não a mensagem. Queriam repetir a experiência, não conhecer o Salvador. Para Calvino, esse ponto é central. A fé verdadeira não repousa em maravilhas externas, mas na palavra de Cristo, que revela quem Ele é. Enquanto os olhos humanos desejam provas visíveis, a fé autêntica olha para além do pão que perece. O milagre físico era apenas uma sombra do milagre espiritual. Cristo como o verdadeiro alimento da alma. Esse contraste escancara a cegueira do coração humano. Muitos se satisfazem com o que é passageiro e rejeitam o que é eterno. O Evangelho não se sustenta em sinais espetaculares, mas na verdade dura e transformadora que Cristo proclama. Por isso, João 6 é um divisor de águas. Aqui, Jesus deixa claro: seguir a Ele exige mais do que se encantar com milagres. Exige crer, mesmo quando os sinais cessam. A multidão que corre atrás de Jesus em João 6 é o retrato da humanidade caída. Eles viram sinais, comeram do pão multiplicado, testemunharam o poder divino diante de seus olhos, e ainda assim não entenderam. O coração deles não buscava a salvação, mas apenas o milagre. Queriam que Cristo fosse um fornecedor de bênçãos, não o Senhor da vida eterna. Essa atitude revela a inclinação natural do homem. Procurar Deus somente quando há necessidade imediata, quando há fome, doença ou desespero. O povo queria milagres para este mundo, mas rejeitava a vida eterna que Jesus oferecia. Calvino enfatiza que isso mostra a corrupção da vontade humana, que se inclina mais para o espetáculo do que para a verdade. Cristo, porém, corta a raiz desse falso interesse ao dizer: "Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna." João 6:27. Ele está mostrando que o maior milagre não é o pão no prato, mas a salvação da alma. O verdadeiro tesouro não está no milagre momentâneo, mas na vida eterna que só Ele pode dar. O ser humano, por si só, busca milagres,
Mas a salvação exige algo que não nasce do coração humano, exige ser atraído por Deus. Esse contraste entre desejo carnal e chamado divino é o que começará a se revelar no restante do capítulo. No auge do diálogo, Jesus revela uma das declarações mais impactantes de todo o Evangelho. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Aqui está o coração do capítulo. A multidão buscava pão material, mas Cristo lhes apresenta algo infinitamente superior. Ele mesmo. Essa frase é um divisor. Jesus não apenas oferece pão, ele é o pão. Não promete apenas sustento físico, ele é o sustento eterno. A fome do corpo é passageira, mas a fome da alma só pode ser saciada em Cristo. Calvino explica que este pão não é uma metáfora qualquer. É a expressão da união entre Cristo e o crente. Assim como o pão físico entra no corpo e se torna parte de nós, Cristo, pela fé, entra em nosso coração e nos dá a vida eterna. A multidão queria um Messias que enchesse a barriga. Mas o Messias verdadeiro veio para encher o coração com a graça de Deus. Aqui está o segredo escondido. Jesus não é um meio para alcançar coisas. Ele é o próprio fim. Quem tem Cristo, tem vida. Quem não tem Cristo, mesmo que tenha pão, permanece vazio. A revelação de Cristo como o pão da vida confronta toda a espiritualidade superficial. Não basta buscar experiências religiosas, nem milagres temporais. O verdadeiro cristão é aquele que encontra em Cristo tudo o que sua alma precisa. Ele não corre atrás de sinais, porque já encontrou no Filho de Deus o alimento eterno. Depois de se declarar o pão da vida, Jesus confronta uma realidade dura. Mas como já vos disse, vocês me viram e ainda não creem. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. João 6:36-37. Aqui Cristo expõe o segredo profundo do Evangelho. Por natureza, o homem não tem poder em si mesmo para vir a Deus. Eles o viram, ouviram suas palavras, testemunharam seus milagres, e ainda assim permaneceram incrédulos. Isso revela que a fé não nasce da capacidade humana, mas do dom soberano de Deus. João Calvino destaca que esse texto destrói toda a presunção do livre-arbítrio humano. O homem pode correr atrás de pão, pode se maravilhar com sinais, pode até seguir Jesus por interesse, mas jamais crerá verdadeiramente sem que o Pai o atraia. A fé não é fruto da decisão do homem, mas da eleição divina. Essa incapacidade natural humilha o orgulho humano. Ninguém pode se gloriar de ter escolhido a Cristo, pois o próprio ato de crer já é resultado da ação de Deus. A iniciativa não é do homem que busca, mas do Pai que dá. E é por isso que, em João 6, muitos tropeçam e abandonam a Cristo. Eles queriam um Messias fácil de seguir, não uma verdade que desmonta o orgulho humano. O segredo escondido começa a se revelar com clareza. A salvação não depende do esforço humano, mas da graça soberana que vem do Pai. Jesus aprofunda ainda mais essa verdade ao declarar: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Essa frase é como um martelo que despedaça toda a pretensão humana. Não é que alguns não querem vir, é que ninguém pode vir sem a ação irresistível do Pai. Cristo não suaviza suas palavras para agradar a multidão. Ele afirma de forma categórica que a fé é resultado de um chamado divino, eficaz e irresistível. Calvino explica que esse trazer não é apenas um convite educado, mas uma obra poderosa do Espírito Santo que transforma o coração rebelde e o faz correr para Cristo. O homem, por natureza, foge de Deus, mas quando o Pai o atrai, não há como resistir. Esse ensino derruba a ideia de que a salvação depende da vontade humana. Se fosse assim, ninguém seria salvo,
pois o coração humano está morto em delitos e pecados. O chamado irresistível é o segredo que sustenta a esperança do cristão. Se dependesse de nós, todos se perderiam. Mas porque depende de Deus, há certeza de que os que o Pai chama virão. Essa verdade escandaliza a multidão de João 6 e ainda escandaliza hoje. O homem natural não suporta ouvir que sua salvação não está em suas mãos. Mas é justamente isso que garante segurança. Se o Pai nos trouxe, Cristo promete nos guardar e ressuscitar no último dia. Depois de declarar que ninguém pode vir a Ele sem ser atraído pelo Pai, Jesus revela o fundamento dessa atração. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. João 6,37. Aqui está a raiz da fé, a eleição eterna de Deus. Antes que qualquer homem estendesse as mãos em direção a Cristo, o Pai já havia escolhido desde a eternidade aqueles que seriam seus. Calvino observa que Cristo não fala de um convite geral, mas de um povo específico, os que o Pai me dá. Não são todos, mas os eleitos. Essa expressão corta o coração humano, pois expõe que a salvação não é fruto do mérito, nem da vontade, mas do decreto soberano de Deus. É o Pai quem entrega um povo ao Filho, e é o Filho quem guarda esse povo até o fim. Esse ensino escondido em João 6 ofende a mentalidade carnal. A multidão queria liberdade para decidir, mas Cristo mostra que a verdadeira liberdade só existe quando Deus liberta o coração da escravidão do pecado. A eleição divina não é injustiça, mas graça. Pois, se Deus deixasse todos entregues à sua própria vontade, ninguém escolheria a vida. Aqui o segredo se torna mais claro. O Evangelho não é uma oferta neutra esperando pela aprovação do homem. É a execução do plano eterno de Deus, em que o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a salvação. É por isso que Cristo pode afirmar com certeza: todo aquele que o Pai me dá, virá. Quando Jesus revelou essas verdades, que o homem não pode vir por si mesmo, que apenas aqueles que o Pai dá são atraídos e que a verdadeira vida está em comer da sua carne e beber do seu sangue, a reação da multidão foi imediata: rejeição. O texto diz: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João 6,60. O problema não estava na falta de clareza das palavras de Cristo, mas na dureza dos corações. Eles queriam um Messias que enchesse seus estômagos, não um Salvador que exigisse fé profunda, dependência total e rendição completa. Quando Jesus apresentou a realidade da eleição divina e da necessidade de se alimentar dele espiritualmente, a multidão não suportou. Calvino comenta que o Evangelho sempre será uma pedra de tropeço para os orgulhosos. O homem natural deseja uma mensagem que o exalte, que preserve sua autonomia, que diga: você pode, basta querer. Mas João 6 confronta esse desejo humano e proclama: você não pode, a menos que Deus o atraia. É essa verdade que faz muitos virarem as costas. A rejeição da multidão revela que nem todos os que se aproximam de Jesus o fazem por fé verdadeira. Muitos seguem até onde lhes convém, mas quando a verdade fere o orgulho, eles abandonam. João 6 mostra que o Evangelho não é moldado para agradar o homem. É o homem quem deve se submeter ao Evangelho. Em meio ao discurso, Jesus declara algo que escandaliza profundamente a multidão. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6,53. Essas palavras foram como uma espada que dividiu os ouvintes. Para eles, soava absurda, até ofensiva. Mas Cristo não estava falando de canibalismo físico. Ele apontava para a realidade espiritual da união com Ele pela fé. O escândalo está no fato de que a vida eterna não vem de nossos esforços, tradições ou méritos, mas somente de participar de Cristo. Assim como o pão e o vinho entram no corpo e se tornam parte de nós,
A fé verdadeira se apropria de Cristo, recebendo-o como o único alimento da alma. Calvino destaca que comer e beber Cristo é crer nele de maneira tão profunda que sua vida se torna a nossa vida. A multidão tropeçou porque queria um Messias que desse poder e glória terrenos, mas Jesus apresentou um evangelho de entrega, dependência e sacrifício. O convite de Cristo é radical. Não basta admirar seus milagres, é preciso ser unido a ele de forma vital. Não basta estar perto do pão multiplicado, é necessário comer o pão do céu. O escândalo do Evangelho permanece o mesmo hoje. Muitos querem de Cristo apenas bênçãos passageiras, mas rejeitam a verdade de que é preciso morrer para si mesmo e viver dele. João 6 nos mostra que o caminho para a vida eterna é estreito. Somente aqueles que se alimentam de Cristo pela fé participam de sua salvação. Depois de ouvirem essas palavras duras, o texto é claro. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. João 6:66. O escândalo do Evangelho separou os verdadeiros dos falsos. Aqueles que seguiam Jesus apenas pelo pão, pelos milagres e pelo espetáculo, não suportaram a exigência da fé que envolve entrega total a Cristo. Calvino observa que esse abandono é prova de que nem todos os que parecem discípulos realmente o são. Há uma fé temporária, superficial, que floresce por um tempo, mas murcha quando o Evangelho confronta o coração. Esses discípulos não foram expulsos por Cristo. Eles mesmos se afastaram, porque nunca foram atraídos pelo Pai de fato. Esse episódio revela uma verdade atemporal. A pregação fiel da palavra sempre afastará alguns. Quando Cristo é apresentado em sua plenitude, como Senhor soberano, como único caminho, como alimento da alma, muitos rejeitarão. O Evangelho não foi feito para agradar as massas, mas para salvar os eleitos. O abandono dos falsos discípulos também serve de alerta. Quantos hoje permanecem nas igrejas apenas pelo que recebem? Quantos seguem a Cristo até o ponto em que suas vontades não são feridas? João 6 nos mostra que a diferença entre um seguidor superficial e um verdadeiro discípulo é revelada justamente quando a palavra exige rendição completa. Após a debandada da multidão, Jesus olha para os 12 e faz uma pergunta direta. Vocês também não querem ir? João 6:67. É nesse momento que Pedro responde com uma confissão que ecoa pelos séculos. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. Aqui vemos o contraste entre os falsos discípulos que abandonam e o pequeno remanescente que permanece. A diferença não está em maior inteligência, coragem ou mérito dos 12, mas na fé concedida por Deus. Eles reconheceram em Cristo algo que a multidão não via. Ele não era apenas um milagreiro, mas o próprio portador da vida eterna. Calvino destaca que a fé verdadeira sempre se agarra a Cristo, mesmo quando não entende tudo. Pedro não compreendia plenamente o mistério da carne e do sangue, mas sabia de uma coisa: fora de Cristo não havia esperança. Esse é o coração da perseverança dos santos. A certeza de que, mesmo em meio às dúvidas e dificuldades, não existe outro caminho além de Jesus. O remanescente fiel não é numeroso nem popular, mas é preservado pela graça soberana de Deus. João 6 mostra que quando muitos se escandalizam e voltam atrás, os que foram dados pelo Pai permanecem, pois sabem que somente Cristo possui palavras de vida eterna. João 6 não apenas revela quem abandona, mas também explica por que alguns permanecem. A perseverança dos santos é obra da graça soberana de Deus. Aqueles que o Pai atrai são guardados e sustentados pelo poder de Cristo, não por mérito próprio. Como Jesus declara, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora.
João 6,37. Calvino enfatiza que a segurança do crente não depende de sua força ou fidelidade momentânea, mas da eficácia da eleição divina. O chamado do Pai é irresistível e transforma o coração humano, criando uma fé viva que persiste até o fim. Mesmo que os santos enfrentem dúvidas, tentações e perseguições, a graça de Deus garante que eles não se perderão. Essa soberania divina é a chave do segredo escondido. Em João 6, o Evangelho não é apenas oferta de vida, é a ação divina que assegura a salvação dos eleitos. Sem essa obra irresistível, o homem jamais permaneceria. Com ela, a fé é viva, firme e inabalável, mesmo diante da dureza das palavras de Cristo ou do escândalo do Evangelho. João 6 revela que a perseverança não é humana, mas divina. Aqueles que verdadeiramente creem permanecem não por esforço próprio, mas porque Deus, em sua graça, os segura e os conduz até a vida eterna. Para João Calvino, João 6 é um manual da verdadeira fé. Ele ensina que a fé não é apenas aceitar intelectualmente fatos sobre Cristo, nem admirar seus milagres, mas abraçar pessoalmente a pessoa de Jesus como o pão da vida. A verdadeira fé une o crente a Cristo, tornando-o o sustento da alma e o centro de toda a esperança. Calvino explica que muitos confundem sinais e experiências com fé. A multidão queria pão que mata a fome momentânea, queriam milagres, mas não desejavam ser transformados. A fé verdadeira, segundo Calvino, é resistir ao escândalo do Evangelho, perseverar quando muitos abandonam e confiar na graça soberana de Deus. É uma fé que vê o invisível, valoriza o eterno e se agarra a Cristo em todas as circunstâncias. O segredo escondido em João 6 é que a fé não depende do homem, mas da obra do Espírito Santo. Ela não é conquistada, é recebida. Não é superficial, é vital. Não é passageira, é perseverante. A verdadeira fé distingue-se por produzir fidelidade, dependência de Cristo e alegria na palavra, mesmo quando ela confronta o orgulho e os desejos da carne. Calvino nos lembra que só essa fé transforma verdadeiramente, porque só ela alcança o pão da vida e nos sustenta para a vida eterna. Em João 6, o Evangelho revela um segredo profundo. A salvação não está nas mãos do homem, mas pertence exclusivamente a Deus. Desde o chamado irresistível até a perseverança dos santos, tudo depende da obra soberana do Pai e do Filho. O homem não inicia, não sustenta e não conclui a fé por si mesmo. Calvino enfatiza que este é o ponto central do capítulo. O homem natural corre atrás de Cristo apenas por interesse ou curiosidade, mas sem a graça divina não poderia se aproximar. A eleição divina, o chamado irresistível e a eficácia do sangue de Cristo asseguram que aqueles que Deus escolheu cheguem à vida eterna. É Deus quem salva, não nossas decisões ou esforços. Esse segredo é tão profundo que escandalizou a multidão e ainda escandaliza hoje. Ninguém se salva por mérito, moralidade ou religião. A salvação é ação exclusiva de Deus. João 6 revela que, quando entendemos essa verdade, cessam as pretensões humanas e nasce a gratidão, a humildade e a dependência total de Cristo. A lição final é clara. Se você é salvo, não foi por você, mas por Deus. Todo o mérito, toda a iniciativa e toda a segurança vem dele. O segredo de João 6 é este: a salvação é divina, eterna e irresistível. João 6 não é apenas um relato histórico ou teológico, é um convite vivo para cada um de nós. A multidão buscava pão, milagres e benefícios temporários. Jesus oferece algo totalmente diferente, ele mesmo, o pão da vida. A aplicação é direta e radical. Seguir Cristo não é correr atrás de bênçãos ou sinais, mas se apegar à sua pessoa.
Calvino nos lembra que a verdadeira fé se manifesta na obediência, na perseverança e na confiança no que Cristo é, e não no que Ele pode nos oferecer. Isso transforma a vida. Não mais ansiedade por resultados, não mais frustração quando o mundo não entrega, mas alegria e segurança na presença de Cristo. Seguir Jesus significa crer em Sua palavra, depender de Sua graça e permanecer fiel, mesmo quando o Evangelho escandaliza e desafia nosso orgulho. É comer diariamente do pão da vida através da fé, reconhecendo que só Ele satisfaz a alma. Portanto, a prática do segredo de João 6 é simples em aparência, mas profunda em efeito. Olhar para Cristo como o fim, não como o meio. Buscar sua glória, não os benefícios. Viver para Ele, não para si mesmo. Quem segue assim experimenta a vida eterna agora e para sempre. Se você sentiu o peso dessas verdades e a profundidade do Evangelho revelado em João 6, não deixe essas palavras pararem aqui. Inscreva-se no canal Verdade Sem Filtro, para não perder os próximos vídeos que desvendam os segredos da Palavra de Deus. Deixe o seu like, porque ele ajuda a espalhar esta mensagem de fé verdadeira e impacta vidas. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que publicarmos um conteúdo que desafie o orgulho humano e a superficialidade espiritual. Lembre-se, seguir a Cristo é mais que conhecer milagres, é abraçar a Ele, o pão da vida, que sacia a alma para sempre. Então clique, se inscreva e venha caminhar conosco nessa jornada de verdade e transformação.